sei que há menos de uma semana eu lancei um vídeo falando sobre todas as polêmicas da J.K. Rowling e o quanto ela conseguiu ser uma pessoa péssima ao longo desses anos e o quanto isso manchou a sua imagem. Mas uma coisa que me fez pensar e que me fez repensar um pouco em relação ao meu amor por Harry Potter é: será que isso manchou um pouco a imagem de Harry Potter ao ponto das pessoas cancelarem a saga? Porque eu não sei o que vocês acham, mas pra mim é como se Harry Potter, ele foi escrito pela J.K. Rowling, mas ele acabou se tornando maior do que ela. É como os memes que as pessoas fazem, Harry Potter não foi escrito por ela, foi escrito pela Emma Watson. Harry Potter é quase como uma história livre, tipo uma pomba que voa e qualquer um que pega é o dono, entre aspas. É como a própria autora disse, quando ela tava fazendo uma viagem de trem, ela percebeu, ela desceu do trem, a história já estava completa na cabeça dela. Então, isso me fez pensar como Harry Potter acabou se tornando muito maior do que a J.K. Rowling. E é por isso que eu fiz esse vídeo, pra gente analisar a importância de Harry Potter na nossa cultura e tentar entender um pouco da sua influência e do porquê que é tão importante Harry Potter na nossa cultura aí no geral. A série de livros do Harry Potter atualmente já ultrapassou a marca de 500 milhões de cópias vendidas globalmente, contando todos os 7 livros. Mas não só isso. Os livros em si foram traduzidos para mais de 80 idiomas. Harry Potter, assim como tantos outros livros, como O Senhor dos Anéis, e até mesmo as fantasias que a gente consome ultimamente, não só as fantasias, né? Até mesmo as ficções científicas e afins, seguem a querida da jornada do herói. Eu acredito que você já deve ter ouvido falar sobre isso. Este recurso narrativo, ele foi inspirado no trabalho de Joseph Campbell, o escritor do livro O Herói de Mil Faces. Esse Campbell era um cara, assim, bem estudioso, ele curtia Freud e até Aristóteles. E aí ele acabou percebendo algumas similaridades entre os mitos, entre as histórias, e aí ele acabou criando a teoria do monomito. A ideia de um único herói, por isso mono, passar por uma jornada, mito, que vai transformá-lo. Juntando com a teoria da psicanálise de Freud, Campbell identificou que essa jornada era nada mais do que pegar o herói de um lugar familiar para um lugar menos familiar. A ideia ali era o ensinar, o transformar também. Acaba tendo uma mistura e aí temos um amadurecimento emocional. Daí nesse livro, que é O Herói de Mil Faces, o Campbell pega 17 passos desse monomito para a transformação do herói. Lá nos anos 90, um cara chamado Vogler, que trabalhava na Disney, pegou esses 17 passos e, para colocar ele no cinema, transformou-os em 12. Os passos são o seguinte: mundo comum, chamado para a aventura, a recusa do chamado, o encontro com o mentor, travessia do primeiro limiar, provas, aliados e inimigos, aproximação da caverna secreta, que é o questionamento da aventura, a necessidade de ter saído lá daquele lugar comum, aprovação, o 8º passo, recompensa, o retorno, a ressurreição e o retorno com o Elixir. O Elixir é algo que vai ajudar a comunidade desse herói. É uma lição que ele aprendeu, algo que ele acabou ganhando com a sua transformação em toda essa jornada. Para além do quesito heróico, o mito do herói, em que o Harry ele acaba sendo colocado sem querer, sem ele nem ao menos desejar isso, tem também a questão do fantástico. Ele não é só um herói de sua história, a gente também tem um mundo inteiro fantástico e incrível que a autora acabou criando para inserir o nosso herói. Um ponto interessante a ser destacado em toda a saga do Harry Potter não é só que ela tem 7 livros, mas sim o fato dela ter 7 livros. Porque para pra pensar, o Harry começa ali com seus 10 para 11 anos. Ele faz aniversário, é chamado para Hogwarts. Depois disso, ele tem todo um mistério que ele precisa resolver lá em relação a uma pedra filosofal e tudo mais. Só que vai passando, ele vai crescendo, ele não fica com 11 anos para sempre.
depois ele faz 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tem que lidar com você sabe quem. Então a narrativa, ela não fica presa a uma coisa só. O mundo se expande, os personagens se expandem. Há uma evolução, não só em um livro, mas em todos os livros dos personagens. As crianças crescem, e não só as crianças crescem. Quem tá lendo cresce também. Por se tratar de uma literatura infanto-juvenil, quando a criança pega esse livro com, sei lá, 10, 11 anos, ali ela tá entrando no mundo da leitura, quando ela tem 17 anos e tá terminando de ler, é uma realização pra ela. É algo que faz parte da vida dela, e ela construiu um relacionamento com o Harry, porque ela muitas vezes entende o Harry, se coloca no lugar do Harry. Quando você é adolescente, começa ali a fase da adolescência, você começa a se sentir como o Harry se sentia, abandonado, seus sentimentos são você parece que vive num mundo totalmente assustador, um mundo que quer te destruir a todo momento. Só que as coisas, você meio que se coloca ali no lugar do Harry, nos sentimentos que ele sente também. Então o Harry é como se ele fosse uma pessoa real. Então, em suma, a narrativa, rica em detalhes, significados, personagens maravilhosos, cresce ao longo dos 7 livros, assim como o seu leitor cresce ao longo dos 7 livros. E mesmo que você não cresça, mesmo que você pegue esse livro com 20 anos e leia todos os 7 livros com 20 anos, ou 30 anos, ou 40 anos, você ainda, de alguma forma, vai se conectar com o Harry. Porque a escrita é muito boa, a narração é muito boa, é uma narração em terceira pessoa. Eu acredito que eu prefiro narração em terceira pessoa. Ou um narrador, né, por exemplo, um personagem narrador, mas que seja mais universal, que a gente consiga ver mais, assim, o mundo. É um pouco difícil isso, mas a narração em terceira pessoa é a minha preferida, e é por isso que Harry Potter me conquistou muito. A narrativa dele é maravilhosa, é muito surpreendente quando você lê ele, você percebe, caramba, eu não estava esperando por isso. Além disso, a saga se propõe a diversos temas que são bem corajosos. Lealdade, perda, a importância do conhecimento, sacrifício e principalmente o valor de nossas escolhas. Uma coisa que eu acabei na minha pesquisa percebendo e que foi até interessante e realmente digno de nota é o fato de que Harry Potter meio que moldou a moda, se você for parar pra pensar. A série inspirou dezenas de mercadorias, incluindo berloques, joias. Você vê muito fã saindo por aí com um colar, sei lá, das Relíquias da Morte. Os fãs agora podem carregar consigo uma parte da história, sem precisar tecnicamente estar com o livro no bolso. A moda usual com capas, gorros e cachecóis das casas também, influência de Harry Potter, e que muitas vezes vai ser levado pra frente por outras sagas também, que agora fazem camisetas inspiradas e tudo mais, porque afinal de contas, quem não quer ter um cachecol do Harry Potter, certo? Até eu quero. E é sobre isso, e tá tudo bem. Sem contar também do parque na Universal Studios, que é o meu sonho de conhecer. É tão lindo, meu Deus! Eu quero muito ir nesse parque, porque, é fantástico o que tem lá. Sério, se um dia eu for, vai ser um dos melhores dias da minha vida, de verdade. Além disso, a série de livros e de filmes também, que surgiram lá em 2001 e ficaram até, sei lá, 2011, 2012 ali, criou uma rede de fãs ainda maior. Quem não tinha lido os livros foi ler os livros, depois que assistiu o primeiro filme, ou que assistiu o segundo, ou até mesmo o terceiro, que dizem ser o melhor de toda a saga. Tipo, a pessoa foi lá, leu o livro, consumiu ainda mais, e foi se criando cada vez mais pessoas ao redor ali no mundo de Harry Potter. Criando-se convenções mundiais, clubes de leitura, grupos de fãs, e a popularização da internet ajudou ainda mais com o crescimento de Harry Potter. Os fãs conseguiram deixar tudo ainda maior e muito mais ativo nas mídias sociais. E essa discussão, essa popularização fez com que discussões sobre ficção científica, fantasia, se tornassem ainda mais populares do que eram. Eu trouxe aqui pra gente eu encontrei em um site um comentário de um profissional na área ali de literatura, né? Ele é mestre e doutorado em letras pela Universidade Estadual de Londrina, o Matheus Fernando de Oliveira. E eu trouxe uma fala dele que eu achei bem importante pra gente estar trazendo aqui no nosso vídeo, que é o seguinte:
Não é exagero afirmar que a série Harry Potter inaugurou um novo ciclo na literatura juvenil mundial, especialmente por atualizar o sentido do insólito, do não habitual, na ficção literária por meio de um universo de magia e de infinitas possibilidades. Os best-sellers infanto-juvenis publicados entre o final dos anos 90 e a primeira década dos anos 2000 foram influenciados por Harry Potter, como um todo, e não necessariamente pela narrativa, mas pelo impulso mercadológico. Porque o mercado editorial viu que poderia alçar voos mais altos. Quem apostaria que escrever livros em sagas com vários volumes poderia ser a fórmula para atrair novos leitores? Podemos também citar o envolvimento da literatura com o cinema. Antes de Harry Potter, a ideia de escrever um livro esperando que ele pudesse se tornar um filme era quase impensável. A série da Inominável levou a literatura juvenil para as telas e abriu caminho para outras adaptações. Comenta Oliveira, citando sagas como... Gente, desculpa, realmente não tem como eu não citar essas sagas aqui, porque a comparação é óbvia, então é isso aí. Percy Jackson, de Rick Riordan, e Jogos Vorazes, de Suzanne Collins. Mas assim, ao dizer essas sagas, ninguém tá diminuindo, tá, gente? Mas é mais um fato de que as pessoas sentiram mais coragem de escreverem esses livros com Harry Potter. E não só os escritores sentiram coragem, mas também o mercado editorial viu que dava certo. Então, se você apresentava uma história, você tinha mais chance de ser publicado. E porra, essa Inominável aqui, ela se ferrou pra literalmente conseguir encontrar uma editora que desse uma chance pra ela. Eu tenho certeza que hoje em dia, os editores que disseram não, eles estão com um ódio tão grande de si mesmos. Eu trouxe aqui também o comentário da Letícia Adriana Palamar. Ela é professora de língua portuguesa e redação do Colégio Positivo em Joinville. E ela disse o seguinte sobre a saga. A saga despertou o gosto pela leitura em milhares de pessoas de todas as idades e de todas as partes do mundo. Daí sua relevância, pois o peso de uma obra deve ser levado em consideração pelo número de leitores que pode atingir de uma maneira positiva. Harry Potter é para todos. O impacto cultural é imensurável quando falamos de Harry Potter. Por alcançar pessoas de todos os lugares, podemos pontuar que existe uma literatura pré e pós-Harry Potter. A Inominável trouxe com suas obras questionamentos sobre os mais diversos assuntos. Esses aspectos, com certeza, fizeram com que o público jovem tivesse uma outra percepção acerca de suas realidades, condutas em relação com a sociedade e, por que não, consigo mesmo. Eu encontrei também um pequeno trecho de uma pesquisadora, e é um trecho que eu acho que simplifica muito, porque as pessoas se conectam tanto com Harry Potter. O nome dessa pesquisadora é Melanie A. Kimball. E ela trouxe um artigo. Eu vou procurar esse artigo e deixar ele na descrição para quem tiver interesse em ler. Eu acho que é bem interessante a gente ter esse acesso a esses artigos, tá bom? E ela disse... esse artigo foi publicado numa revista acadêmica, a Library Trends, de uma universidade, que é a Johns Hopkins. Acho que é a Universidade de Imprensa. Mas enfim, eu vou ler aqui o que ela disse, abre aspas. Os órfãos são um reflexo tangível do medo do abandono que todos os humanos experimentam. Os órfãos são párias, separados porque não têm conexão com a estrutura familiar que ajuda a definir o indivíduo. Esse estado de pária não é causado por ações próprias, mas por uma diferença em relação ao padrão normal, estabelecido pela sociedade. Os órfãos são um lembrete de que a possibilidade de uma solidão indesejada existe para qualquer ser humano. Os órfãos são, ao mesmo tempo, dignos de pena e nobres. São uma manifestação de solidão, mas também representam a possibilidade do ser humano se reinventar. Além de mudar todo o mundo editorial, J.K. Rowling também... Ai, falei o nome. Enfim, essa daí... Ela abriu espaço para que as mulheres também tivessem espaço ali no mundo editorial. É sabido que ela teve que colocar, abreviar o primeiro e o segundo nome. Se eu não me engano, o segundo nome nem é dela, na verdade ela pegou da avó dela. Para que ela pudesse entrar no mercado editorial, porque J.K. Tanana, ninguém ia falar que era uma mulher, né? Então, ainda assim, tinha um estigma muito grande. Então, querendo ou não, ela abriu muito caminhos para que as mulheres pudessem entrar ali na literatura e fizesse o que muitas mulheres fizeram hoje em dia, como, por exemplo, Stephenie Meyer, a própria Suzanne Collins e tantas outras que moldaram a nossa literatura mundial. Em 2001 saiu o primeiro filme, que é o A Pedra Filosofal.
esse filme foi um tremendo sucesso. E todos os outros que se seguiram também foram um sucesso. Os filmes foram tão influentes que abriram margem para toda a saga que era adaptada no cinema ter parte 1, parte 2. Foi assim com Crepúsculo, que eu fui assistir a parte 2 no cinema e amei, e quase morri quando o Carlyle morreu, mas esse é assunto para outro vídeo, pelo amor de Deus. Tivemos isso com Jogos Vorazes, íamos ter isso com a saga Divergente, mas foi cancelado, graças a Deus. Dentre tantas outras sagas que foram inspiradas a sair do papel e ir pro cinema, graças a Harry Potter. O próprio Percy Jackson, o filme, a saga do Percy Jackson, quando foi pro cinema, cara, era óbvio que eles queriam ser o próximo Harry Potter. Saiu ali no final, quando o Harry Potter já tava acabando a saga. Mas é inegável que ninguém conseguiu bater Harry Potter. Eu tava pesquisando e todos os 7 filmes fizeram cerca de 7,7 bilhões de dólares de bilheteria nos cinemas. Sem contar que toda vez que saía livro novo, as crianças faziam fila, as pessoas faziam fila pra ter o livro novo dela. Eu lembro que eu fui assistir o 3º filme, que agora teve a exibição, teve a reexibição dos 20 anos do filme. Eu fui assistir e, meu Deus do céu, tava lotado, tipo, tinha muita gente lá. E é um filme que saiu há 20 anos. Você não pode pegar qualquer filme que saiu há 20 anos e relançar no cinema. Ele não vai ser assistido, mas Harry Potter vai. Porque Harry, ele é quase uma pessoa, sabe? E eu imagino a tamanha responsabilidade que os caras têm agora de fazer uma série pra TV de Harry Potter. O quanto isso vai ser difícil de escolher um novo elenco, porque o elenco é praticamente perfeito. Não tem como você não gostar daquele trio. Não tem como você não ver o quanto eles são importantes pra cultura, porque o trabalho que eles fazem, as bandeiras que eles levantam, ao contrário de certas pessoas, se é que me entende. Então é por isso que eu acredito que Harry Potter se tornou maior que a J.K. Rowling. Falei o nome dela de novo, mas enfim. É o fato de que ela se deixou derrubar. E ao mesmo tempo, a saga cresceu tanto, mas é por conta dos fãs. Porque os fãs vão atrás, os fãs amam isso, sabe? Amam o Harry, eles se veem no Harry. E pra mim, Harry Potter é Harry Potter, e por todos esses motivos ditos e muitos outros, que se você encontrar mais algum, deixa nos comentários pra gente ter uma troca, tá bom? E dificilmente, assim como tantas outras sagas, por exemplo, ele tá em cima de Fallen aqui, ó. Não sei se vocês perceberam, tem os 4 livros de Fallen, mais um extra aqui embaixo. Ele tá pisando Fallen, porque tem muita saga que é lançada hoje. O autor lança 300 mil livros dessa saga e amanhã é esquecida. Eu vou trazer um vídeo falando sobre isso, sobre sagas esquecidas, mas muito poético, Harry Potter tá pisando em Fallen, né? Meu Deus! Mas enfim, gente, esse é o vídeo, espero que tenham gostado. Eu quis trazer esse resumão aí pra gente pensar um pouco sobre por que certas coisas são tão importantes na nossa sociedade. Por que Harry Potter é tão importante? Por que Senhor dos Anéis é tão importante? Por que, sei lá, Narnia é tão importante? Por que Jane Austen é tão importante? E por que hoje em dia os escritores fazem tanta coisa e ainda assim essas coisas são modas, são momentâneas? O que é preciso fazer pra gente não ficar parado no tempo? E qual a diferença disso pro restante? Com o Harry a gente já percebeu. É muito do tempo que ele foi feito, porque ele foi feito lá nos anos 90, então ele acompanhou a criação da internet. É uma leitura muito gostosa, é um personagem que a gente se vê nele, é um mundo fantástico muito bem escrito. Claro, poderia ser bem mais aprofundado, poderia, mas é bem escrito, de certa forma, não vamos negar. Enfim, Harry Potter, é elite. E não é à toa que A Pedra Filosofal é um dos livros mais vendidos da história. Merecido. E eu nunca vou me esquecer do primeiro dia que eu li e vi o quão pequeno esse livro é. Gente, esse livro, ele é minúsculo. Tipo assim, quando eu vi ele pela primeira vez, eu pensei, meu Deus. Então, é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você tiver algum adendo, algo que você queira compartilhar referente ao seu amor por Harry Potter, deixa nos comentários. E uma coisa também, se você chegou até aqui, deixa nos comentários qual é a sua casa e por que você ama tanto Harry. A minha casa é Corvinal e... sua personagem preferida também. A minha personagem preferida é a Luna, porque a Luna, ela é simplesmente maravilhosa e eu queria muito que ela fosse ali do trio do Harry, porque, cara, eu não gosto do Ron e da Hermione, mas a gente vai falar isso quando eu ler os livros, tá bom? E é isso, gente.
Lancei e vou fugir. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você tiver alguma indicação de outro vídeo, de alguma saga que você queira saber um pouco mais sobre, deixa nos comentários, eu faço uma pesquisa e lanço um vídeo aqui pra gente, tá bom? E é isso. Um grande beijo e até a próxima, gente. Tchau!